o que define o sucesso? O que define o fracasso? O que determina cada uma dessas coisas? O que diz se você é uma pessoa bem-sucedida ou não? Qual que é a chave que realmente garante sucesso? Eu acho que todo mundo já se perguntou isso alguma vez na vida, e eu tava me fazendo exatamente essas perguntas algum tempo atrás, e comecei a buscar respostas que me satisfizessem. E eu não encontrei elas em lugar nenhum, a não ser na palavra de Deus. E são essas respostas que eu quero te entregar hoje. Eu quero compartilhar com você hoje. Eu não quero virar nenhuma chave na sua mente, colocar nenhum hábito novo que vai garantir o sucesso, como acordar cedo e tomar um banho gelado, correr 4 quilômetros. Eu acredito sim que possam até ser hábitos saudáveis, hábitos bons, mas isso não garante sucesso. O que garante seu sucesso está escrito aqui. Então eu não estou para virar nenhuma chave na sua mente, eu estou para implantar uma verdade no seu coração, que é a verdade da palavra de Deus. Então se você realmente quer traçar uma vida de sucesso, de acordo com a palavra de Deus, senta aqui, vamos conversar. Tá, vamos do começo. Provavelmente, assim como eu acredito que você tem uma visão de sucesso, que não necessariamente envolva dinheiro, ou fama, ou esse tipo de coisa, mas se você tiver elas também, tudo bem. Mas quando eu comecei a pensar sobre essas coisas, eu comecei a pensar, tipo, cara, sucesso é alcançar os seus objetivos de vida. É ter uma família, casar, ter filhos, talvez fazer as viagens dos sonhos, alcançar os seus sonhos. Isso é sucesso, certo? Tá. Então, provavelmente, se eu te der um cenário de um homem de 42, 55 anos, que não tem casa, que não tem carro, que mal tem uma cidade realmente onde ele mora, ele vive andando por aí, onde ele tem praticamente só a roupa do corpo e o que carrega com si. Esse cara não tem bens espalhados por aí, a não ser alguns livros em algumas cidades distantes, alguns poucos amigos espalhados por aí. Esse cara mal sabe o que vai comer amanhã, ele não sabe o que vai vestir amanhã e muito menos se vai ter onde dormir amanhã. Provavelmente, talvez seja até numa prisão, porque ele já foi preso algumas vezes. Se eu te der o retrato desse cara, você vai dizer que ele fracassou. Cara, o cara tem 50 anos, ele não tem no que se apegar, ele não tem família, ele não é casado, ele não tem legado para deixar pros filhos, ele não tem filhos para perpetuarem a história dele. Esse cara fracassou, né? Tá, mas você nunca diria que Paulo, o maior missionário de todos os tempos, o cara que escreveu metade do Novo Testamento, que é responsável pelas maiores bases de fé, fundamentos que nós temos na Bíblia, que constituem a igreja atual, esse cara você não tem como falar que fracassou. Então por que Paulo não fracassou? Mas o retrato de Paulo é o retrato de um fracassado? Em 2 Coríntios 11, a gente vai ver Paulo fazendo uma lista de todos os perigos que ele já passou, todos os naufrágios, todos os apedrejamentos, todas as chicotadas, tudo que ele já recebeu no corpo, toda a fome, toda a nudez, todo o frio que ele passou. É uma lista quase interminável de coisas desconfortáveis que ele passou. Mas mesmo assim, quando a gente vai para 2 Timóteo 4, 7 e 8, vai dizer uma coisa completamente diferente, que se não fossem escritas pelo mesmo autor, se a gente não tivesse certeza que vem de uma mesma fonte, é quase inligável, se é que essa palavra existe. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, ele recebe a aprovação do Senhor, mesmo não tendo o que nós chamamos de uma vida bem-sucedida. O que está errado? Os nossos padrões de vida bem-sucedida? Ou será que Deus se enganou a entregar a coroa para Paulo? Tá, mesmo sem fazer sentido, de acordo com os nossos ideais de sucesso, Paulo, sendo fracassado, recebeu a aprovação de Deus e foi bem-sucedido aparentemente. Agora vamos para um outro retrato, de uma pessoa que realmente, aos olhos da palavra de Deus, foi fracassado. E a gente vai entender qual que é a diferença entre esses dois textos. Em 1 Samuel 15, a Bíblia conta pra gente a história de Saul, que recebeu uma ordem de Samuel, que recebeu uma ordem de Deus, por Samuel, sobre o que ele deveria fazer em relação aos amalequitas. A história começa muito antes disso, mas resumindo aqui, o que Samuel diz para Saul é: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Tudo bem, então a ordem aqui era: não os poupem. No próximo versículo, no versículo 9, um pouco mais pra frente, a Bíblia fala que: mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, bezerros gordos,
e os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Mais pra frente, no versículo 19, por que vocês não obedeceram ao Senhor? Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E Saul ainda responde, disse Saul, mas eu obedeci o Senhor. O que acontece aqui é, a ordem era para matar todos os amalequitas e tudo que pertencessem a eles. Sejam bois, cordeiros, as ovelhas gordas, era para matar tudo, não era para poupar nada. O porquê disso já é uma outra história que merece até um outro vídeo. O que eu quero dizer aqui é, Saul sendo rei recebeu do Senhor uma ordem e ele a desobedeceu. Mas você pode até me dizer, não, ele obedeceu, mas ele obedeceu só uma parte. Deixa eu te falar uma coisa, a obediência, ela é como um bloco sólido, ou como uma folha, que uma vez rasgada, é uma folha rasgada. Não são duas folhas inteiras, a folha não pode ser fragmentada e são pequenos pedaços de folhas inteiras, não. É uma folha rasgada. A obediência, ela não pode ser fragmentada. Uma vez fragmentada, não são pequenos pedaços de obediência, mas são desobediência. No versículo 23, Samuel diz, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O fim de Saul é trágico. No último capítulo do primeiro livro de Samuel, relata o suicídio de Saul. Mesmo tendo muitas coisas na terra, mesmo até talvez cumprindo os requisitos e ideais que nós consideramos como sucesso, Saul fracassou. Ele foi desobediente. Enquanto Paulo, por outro lado, viveu uma vida de completa obediência e fidelidade ao Senhor, Saul desobedeceu. O quanto você é bem-sucedido é proporcional ao quão obediente você é, levando em consideração que não existe uma obediência fragmentada. Então, a única chave do sucesso é uma obediência radical. Tá, mas de uma vez por todas, de uma forma prática, o que define o sucesso? Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. No final do dia, a única coisa que garante nosso sucesso daqui a 5 anos é a palavra de Deus. A única coisa que nos dá algum tipo de perspectiva de vida é a direção de Deus. Sem ela, nós não temos com o que sonhar daqui a 5 anos, porque nós não temos como traçar um caminho, a não ser que Deus o diga. Não tô falando que você não pode sonhar e que você não pode correr atrás dos seus sonhos. Só que eu tô falando que se isso for feito debaixo de um caminho de desobediência, é certo que você vai fracassar. No final das contas, nós não somos nada sem a voz do nosso doce amigo Espírito. Então o que eu te desejo é que você seja muito bem sucedido. Ou seja, que você cumpra fielmente o que o Senhor te disse para fazer. Que você trace um caminho de obediência e de submissão à voz de Deus. Em nome de Jesus.